Lula, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo em resposta a um vídeo seu que você colocou hoje no seu canal falando sobre o comportamento, falando sobre o sexo, né? Defendendo a ideia de que a reprodução não seria o objetivo ou a função do sexo em si. Eu fiquei com algumas dúvidas e gostaria de apresentá-las para você e a gente seguir conversando sobre isso, certo? A primeira dúvida é com alguns termos que você utilizou. Por exemplo, em determinados momentos você fala sobre a função do sexo. Aí daqui a pouco você já está falando sobre a motivação ou a intenção da pessoa em fazer sexo. E depois você fala sobre a prioridade do sexo. São coisas diferentes. São coisas, eu entendo pelo menos como coisas diferentes. Quando a gente está falando da função do sexo, é óbvio, né, que a função dele é reprodutiva. Ok? Os indivíduos eles fazem sexo para haver, igual você falou, a variação genética, principalmente dos genes responsáveis pelo complexo de imunocompatibilidade, né? Para você combinar sistemas imunológicos e gerar uma descendência mais adaptada, vamos dizer assim, mais capaz de responder aos agentes patógenos daquela região, enfim, né? Então, para isso, nós tendemos a selecionar parceiros que tenham esses genes do complexo de imunocompatibilidade mais diferentes do nosso. E tendemos a ter uma aversão a pessoas que têm esses genes mais semelhantes ao nosso. Só que essa não é um processamento consciente. É um processamento inconsciente. E aqui não tem nada a ver com o inconsciente freudiano, não tem nada a ver, certo? Inconsciente no sentido de que não está acessível à consciência. Então, assim, um dos meios que a gente consegue captar esse padrão do código genético dos indivíduos com relação à imunidade é através do cheiro. Existem muitas investigações mostrando que as pessoas utilizam o cheiro das outras como uma forma de formar pares, né? Porque esse cheiro ele informa sobre esse sistema imunológico dos indivíduos. E é uma percepção mais acurada nas mulheres. Os homens também utilizam essa fonte de conhecimento, mas menos. Então, assim, nós temos essa tendência, esse imperativo biológico para reproduzir, para passar adiante o nosso código genético, preferencialmente criando uma prole mais adaptada ao meio. Então, a função do sexo, ela é a função reprodutiva. Ok? Agora vem o outro detalhe. A motivação para fazer o sexo quase nunca é reprodutiva. E nisso eu concordo com muitas coisas que você falou. Nós nos relacionamos sexualmente com as pessoas não com a intenção de ter filhos. Muito pelo contrário, nós às vezes até utilizamos meios para evitar a concepção. Tem até um psicólogo evolucionista bastante conhecido, que é o Steven Pinker, um grande especialista e tal. E, no entanto, apesar de ser um evolucionista, ele não tem filho, ele optou por não ter filho. E no livro dele, Como a Mente Funciona, ele coloca que, apesar de ele entender todos os mecanismos envolvidos ali, enquanto ele puder manter o espermatozoide dele dentro da cueca, certo? Utilizando camisinha e tal, ele vai fazer isso. Porque ele não tem uma intenção de gerar uma descendência. Certo? Tem uma pesquisa bastante interessante conduzida por David Buss e Cindy Maston, enfim, que eu vou colocar aqui, falando que tentou analisar por que as pessoas fazem sexo. Ok? E ele identificou que existem 237 razões naquela população estudada para a pessoa fazer sexo. E ele conseguiu agrupar isso em 13 grandes categorias, que variam desde manter o relacionamento, trocar sexo por alguma coisa, enfim, são várias categorias lá. Isso deu origem a um livro que ele publicou há 2 anos atrás e no ano passado foi traduzido no Brasil,
que é chamado Por que as Mulheres Fazem Sexo. Aí ele focou mais na questão das mulheres e ampliou, ele fez uma investigação na internet, para as pessoas mandarem recados, ele fez uma coisa mais qualitativa. Aproveitou as evidências que ele colheu e tal, de estatística, e uniu ao qualitativo e lançou um livro de divulgação científica. Certo? Então ali ele demonstra, sim, que as pessoas, quase ninguém faz sexo querendo reproduzir, querendo passar adiante o seu DNA. As pessoas que estudam isso, elas não fazem com essa motivação. Elas fazem com a motivação de obter aquele prazer. E essa é uma das razões pela qual o sexo no cérebro ele está intrinsecamente relacionado com os circuitos de recompensa. Por quê? Porque ao associar, né, ao formar uma configuração em que sexo está associado ao prazer, a tendência daqueles indivíduos é repetir aquele comportamento. Repetir aquele comportamento. Igual você colocou, a pessoa vai fazer 10 mil vezes. Certo? Quanto mais ele vai repetindo, mesmo que ele tente se prevenir e tal, né, pode acontecer de gerar uma descendência. Então, como o sexo está associado ao prazer, certo? E o prazer está relacionado com você repetir, a tendência à repetição daquele comportamento, então, eventualmente, as pessoas vão em busca do prazer, mas acabam gerando uma descendência. Ok? Então, esse foi um circuito um circuito ótimo, certo? Moldado pela evolução, para fazer com que os indivíduos fizessem sexo, ainda que não tivessem a motivação de reproduzir. Então, assim, a função última que a gente chama do sexo é reprodutiva. É reprodutiva. Só que a função proximal, ou seja, a motivação, a intenção das pessoas, não é em se reproduzir. Aí você coloca também que um dos argumentos a favor disso, da tese que você defende, é que as pessoas não fazem, os seres humanos não fazem sexo o tempo inteiro. E não tem uma discriminação quando as mulheres estão ovulando. Na realidade tem. Então existem muitas investigações mostrando que nós conseguimos detectar nas mulheres sinais de ovulação, seja através da percepção da voz, que a voz modifica ao longo do ciclo menstrual, o cheiro modifica ao longo do ciclo menstrual, a configuração facial modifica ao longo do ciclo menstrual. Tem muitas mudanças que vão acontecendo ao longo do ciclo menstrual que indicam para os homens se as mulheres estão na fase fértil ou não do ciclo. Só que naturalmente nós não percebemos isso. Novamente, esse é um processamento que não vem acesso à consciência. Nós sabemos isso através de algumas investigações, por exemplo, em casa noturna. Tá? Naquelas mulheres que dançam e tal, fazem aquelas apresentações. Nas mulheres, que tem uma pesquisa interessante mostrando isso, que nas mulheres que estão na fase fértil do ciclo menstrual, elas recebem muito mais gorjeta dos homens do que quando elas não estão, a mesma mulher quando não está na fase fértil do ciclo menstrual. Ok? E o dinheiro, essa ostentação, nós sabemos que é uma ferramenta que os homens utilizam para obter acesso às fêmeas. Ao contrário também acontece quando um casal, né, a mulher está na fase fértil do ciclo menstrual, o homem tende a apresentar mais aquilo que chama de mate retention. Ou seja, ele tende a ficar mais ciumento. Então nós não só conseguimos identificar e nos motivar a nos aproximar mais das mulheres quando elas estão nessa janela fértil do ciclo menstrual, né? O mecanismo exato como a gente faz isso ainda não é conhecido, né? Mas nós também temos uma motivação, uma tendência a preservar, a proteger, né, as nossas companheiras quando elas estão na fase fértil, para que os outros homens não tenham acesso a elas. Ok? Então existe sim uma variação na motivação e na frequência das relações sexuais em função quando a mulher está na fase fértil do ciclo. Tanto ela busca essa variação, quanto os homens também percebem e respondem a isso.
Eu tenho uma palestra sobre isso, chamada sobre a mulher e o luar, a natureza da psicologia feminina, que eu vou colocar o link aqui embaixo. Também tem uma outra palestra, a Princesa e o Cafajeste, a Psicologia do Amor, que eu também vou colocar aqui embaixo, daí fala mais sobre as questões mais gerais envolvendo os relacionamentos. Então, assim, eu concordo que que existe um discurso fundamentalista e até religioso de associar o sexo à reprodução, no sentido de que se a função do sexo é reprodução, então ela deve ser assim. Quando a pessoa utiliza alguma informação científica e conclui com base nela e utiliza ela para justificar moralmente alguma prática, basicamente, quando você confunde o com o deve ser, né, você está incorrendo numa falácia. Então, por isso que sim, quando alguém vem e fala que as pessoas, por exemplo, elas têm que se casar para se reproduzir, né, ou têm que se relacionar para se reproduzir, essas pessoas estão incorrendo numa falácia. E isso está evidentemente errado. Certo? Mas eu só quis fazer esse vídeo para esclarecer alguns pontos em relação à minha percepção sobre aquele vídeo. Pode ser que você tenha falado exatamente o que eu estou falando, tá? Só que eu não percebi dessa forma. Eu fiquei com essas incógnitas, e quis fazer esse vídeo para explicá-las e a gente seguir numa conversa bem bacana. Ok? Eu vou colocar aqui embaixo também um vídeo do César Hades, que é um psicólogo bastante conhecido. Você conhece, porque eu já assisti um vídeo seu muito bacana falando sobre ele. Mas para quem não conhece, é um psicólogo bastante reconhecido internacionalmente, enfim, até. Ele foi um precursor da psicologia evolucionista no Brasil. Tá? Morreu, infelizmente, ano passado, de uma forma besta. Assim, foi atravessar uma rua e quase que foi enterrado como indigente, porque estava até sem identificação. Enfim, algumas fatalidades que acabam acontecendo. Mas, então eu vou colocar aqui embaixo um texto, uma parte de uma conversa que ele fez numa livraria, e que alguém pergunta justamente essa questão de as pessoas fazem sexo não para reproduzir, e daí ele explica que justamente a motivação das pessoas não necessariamente, aliás, na grande maioria das vezes, não é reproduzir, e muitas vezes elas até tentam evitar a reprodução. Porém, a função do sexo continua sendo a reprodução, porque é uma forma que a gente tem de variar e de disseminar os nossos genes para a próxima geração. Ok? Então era isso. Quero agradecer e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News.